Olá, vamos para a segunda parte do vídeo, para a segunda parte das aulas dessa metodologia de como viver em paz. No primeiro vídeo eu falei sobre um pensamento desse autor, Waldo Emerson, o livro dele Ensaios. Eu vou ler aqui rapidinho o que ele fala. Ele fala assim: acredite em vosso pensamento. Acreditar que aquilo que é verdadeiro para vós, para você, no fundo de vosso coração é verdadeiro para todos os homens. Isto é o gênio. Exprime vossa convicção latente e ela será a opinião universal. Ou seja, o gênio, aquela pessoa que exprime aquela convicção interna que está gritando dentro dele, isso se tornará uma convicção universal quando você põe em prática aquilo que de fato está ardendo no seu coração, aquela sua convicção interna. Pois aquilo que é mais íntimo torna-se no seu devido tempo o mais externo. O nosso primeiro pensamento nos é retribuído pelas trombetas do juízo final. Aí mais para frente ele fala assim, ele fala que cada um tem o mérito supremo que atribuímos a Moisés, Platão e Milton, deve-se ao fato de eles haverem desprezado livros e tradições e terem expressado não o que os homens, mas o que eles próprios pensavam. Um homem deveria aprender a detectar e espreitar este raio de luz que lampeja de dentro, através de sua mente, mais que o esplendor do firmamento dos bardos e sábios. No entanto, o homem repudia inadvertidamente seu pensamento, apenas porque é seu. Então, quando você deixa de expressar o seu pensamento porque ele é seu, quando você acha que o seu pensamento não vai fazer diferença no mundo, você está deixando de fazer uma enorme contribuição para a vida das pessoas. E aí você vai sentir a dor de ver alguma outra pessoa expressando aquilo que você poderia expressar caso você não expresse, caso você não coloque à tona aquilo que é do teu íntimo, a tua verdade interior. É óbvio que nem todas as nossas verdades, os nossos pensamentos são perfeitos. A gente precisa modificá-los, às vezes no decorrer do tempo, precisa aprimorá-lo, ou até mesmo reconhecer que não é um pensamento eficaz, um pensamento que vai nos levar para mais na vida. Mas não importa, existe uma parte sua, um lampejo de luz que é só seu, uma contribuição que só você tem para trazer para o mundo, porque você é único. E aí essa partezinha, se você não colocar isso na existência, na vida, você vai sentir a falta dessa paz interior, porque essa é uma habilidade, é uma palavra, é um sopro de vida que é só teu, ok? Então, dando continuidade à nossa aula, a última parte eu falei sobre estar consciente. Você precisa estar consciente dos seus pensamentos, inclusive para você detectar aquilo que é só seu, aquela contribuição que só você tem para trazer ao mundo, contribuir para o mundo. E aí vem uma segunda parte, para que você consiga experimentar estados mentais, emocionais de felicidade, de paz. É você ser congruente, ser coerente com seus pensamentos e com os seus sentimentos. O que significa isso? Isso é um conceito do Carl Rogers, um psicólogo humanista excelente, onde ele diz: a pessoa que não tem paz interior, que não vivencia estados emocionais saudáveis, que não consegue ter uma vida alegre, que acaba entrando em estados disfuncionais, é quando ela não vive de forma congruente. Ou seja, aquilo que eu penso, eu pratico. Aquilo que eu pratico está de acordo com o meu pensamento, com o meu sentimento. Então, quando você coloca em prática seus pensamentos e seus sentimentos, você experiencia todo um estado de harmonia e de paz interior. Agora, quando você pensa de uma forma, você age de outra e você sente de outra, você está experimentando sensações de desarmonia, de falta de paz, de estados emocionais que não são favoráveis ao seu bem-estar. Então, agir com congruência é fundamental. Isso você pode buscar uma ajuda numa terapia, conversando com alguém, se aproximando de pessoas que são congruentes
Isso vai te fortalecendo, vai fortalecendo a sua autoestima, a sua capacidade de ser verdadeiro consigo mesmo e com o outro. Ser congruente é ser verdadeiro, é ser honesto com seus próprios pensamentos, com suas emoções, com seus sentimentos. E isso vai te trazer paz interior. Então seja congruente. Uma outra dica que é muito rica, que vem do budismo, é você cultivar estados emocionais positivos. O que seriam estados emocionais positivos? Cultivar a compaixão, a bondade, a alegria, o amor, o respeito, a verdade. Quando você cultivar é você vivenciar, você ler sobre isso, você falar sobre isso, você praticar essas virtudes, esses estados emocionais positivos. Isso vai gerar felicidade, vai te gerar estados emocionais cada vez mais positivos. Isso vai te levar a uma vida feliz, uma vida harmoniosa, uma vida em paz. Isso é um conceito extremamente simples, mas é muito eficaz. Se você observar, quando você começa a pensar sobre conceitos, sobre virtudes, sobre forças de caráter, sobre esses estados emocionais positivos de alegria, compaixão, paz, amor, você começa, mesmo que você não os pratique, só em pensar, só em falar sobre esses tipos de estados mentais positivos, você começa a experimentar uma sensação diferente, uma sensação de mais harmonia. Por quê? Você ficar em estados emocionais negativos, como raiva, ódio, angústia, sentimentos de inveja, você não vai experimentar paz. Isso está distante. Então, assim, comece a observar e cultivar, ou seja, conscientemente desejar viver, pensar, experimentar estados emocionais mais positivos. Isso vai contribuir enormemente com a sua paz interior, com uma qualidade de vida muito melhor. Então, cultive esses estados emocionais positivos. Isso é uma prática milenar, isso é uma prática que se faz dentro da própria espiritualidade. Todas as religiões trabalham para que você cultive estados emocionais, virtudes. E isso é o que te proporciona uma vida feliz. Uma vida onde você consegue deitar com a consciência tranquila. Isso te possibilita experimentar paz. Agora, a próxima dica que eu te dou, a próxima chave para que você tenha uma vida feliz é valorize o ser e não o ter. Valorize quem você é. Quando você coloca seu valor em objetos materiais, em uma profissão, em a quantidade de amigos que você tem, se você está agindo corretamente ou não, quando você não valoriza a pessoa que você é, você não tem como vivenciar em paz, você não tem como experimentar a paz. Naturalmente você vai sentir mais angústia, você vai sentir mais frustração, você vai sentir mais dor, mais depressão, mais ansiedade, porque você não se ama, você não se valoriza. Se você não se valorizar, se valorizar não é colocar as melhores roupas, ter os melhores carros, andar nos melhores restaurantes. Não, se valorizar é saber que independente do que você possui, financeiramente, materialmente, da profissão que você exerce, você é uma pessoa de valor. Você é uma pessoa de valor. Ter consciência disso é fundamental. Então pratique o valorizar o ser. Em vez de você colocar, isso é uma coisa que é repetido por muitas pessoas, mas é algo que a maioria das pessoas não praticam, e por não se valorizarem, achar que elas dependem de algum objeto material, de alguma profissão, de alguma aprovação social, isso faz com que as pessoas não vivam em paz, porque elas estão valorizando o externo em vez de valorizar o interno. As verdadeiras fortalezas que ninguém pode tomar de você são as virtudes que você pratica, é a qualidade de ser humano que você se torna. Se você se torna uma pessoa honesta, se você se torna uma pessoa que ama, se você se torna uma pessoa que abraça, se você se torna uma pessoa alegre, se você se torna uma pessoa com compaixão,
são qualidades humanas, são virtudes que ninguém pode roubar de você. E isso vai te conduzir a estados emocionais mais positivos. Quando eu falo isso, não é que você não possa vivenciar estados emocionais negativos. Se permita ser humano. Ser humano tem inveja, tem raiva, tem angústias, tem medo, tem ansiedade, tem depressão, mas também tem outras qualidades que muitas das vezes a gente não expressa, como a nossa alegria, a capacidade de ser grato, a esperança, o amor, o acolhimento, a empatia, a solidariedade. Então, essas forças, essas qualidades do ser que você é, do ser humano que você é o fundamental. E você pode cultivar essas qualidades. Cultive essas qualidades. Quando você pensa sobre virtudes, quando você estuda sobre virtudes, quando você passa a agir de forma mais virtuosa, você está se tornando uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa melhor. Ninguém nasce sendo uma perfeição, nasce já tendo todas as virtudes, todas as qualidades. Nós temos inclinações de inveja, de raiva, de rancor, inclinações de traição, de roubo, seja o que for. Independente de você ter qualquer uma dessas inclinações, isso não tira a qualidade de ser humano que você é e você não está fadado a ser dessa forma. Você pode mudar, você pode se aprimorar, você pode trazer à tona qualidades humanas, virtudes, e você pode ir transformando a sua forma de viver. Assim como você desenvolve emoções não tão benéficas, você pode desenvolver emoções e sentimentos cada vez mais virtuosos, mais benéficos. E isso vai modificando a sua qualidade de ser. Última dica dessa aula: desenvolva amor próprio. Para que você tenha amor próprio, você precisa ser congruente, você precisa se aceitar como você é, se dar permissão para ser humano. Ou seja, saber que você tem diferentes estados emocionais, que você tem diferentes inclinações e está tudo bem. Agora você tem o controle de decidir se você vai ceder às inclinações mentais, emocionais mais negativas, ou se você vai cultivar os estados emocionais mais harmoniosos, mais positivos. Isso está no seu controle, a sua faculdade mental, as suas habilidades comportamentais estão no seu controle. Você decide o que você pode, como você vai pensar e como você vai se comportar. Está no seu controle. Você pode ter um impulso emocional para agir de determinada forma, para sentir inveja, para roubar, para trair, mas depende de você. Você tem o controle de dizer: vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Você é o condutor da sua vida. Você é a pessoa mais poderosa que existe dentro de você. Se você controlar os teus pensamentos, os teus sentimentos, você consegue modificar os seus comportamentos, os seus resultados e se tornar cada vez uma pessoa melhor. Isso depende de você. Ninguém pode fazer por você. Você pode até receber uma inspiração divina, você pode se conectar com outras pessoas para que te possibilitem ser cada vez melhor. Mas isso é uma escolha tua. Ninguém vai te forçar a ser melhor se você não decidir por você mesmo. E quando você passa a agir com virtudes, com qualidades humanas, com estados emocionais mais positivos, você passa a sentir isso no corpo, a vivenciar isso nas suas relações, no seu trabalho. Naturalmente, você vai ter uma vida muito mais feliz, com muito mais paz. Não acredite em nada do que eu estou falando, apenas pratica isso, você vai ver. Se você age beneficiando os outros, você vai ver que as pessoas vão olhar para você com outros olhos. Beneficiar os outros não é ser bobo, é simplesmente agir da melhor forma possível. Se for preciso colocar limites, coloque. Mas procure beneficiar as pessoas e se amar como você é. Magro, gordo, esteticamente a beleza do momento ou não, se aceita, se ama, se permita ser humano. Busque ajuda se for preciso, leia livros,
faça suas orações, enfim. Pratique o amor próprio. Quando você se ama, você tem muito mais facilidade para amar o próximo. Quando você se aceita como você é, com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, você se torna mais empático, mais tolerante com a dificuldade de outras pessoas. E naturalmente você vai estabelecendo um ambiente de paz à sua volta, no seu entorno, nas suas relações, você vai estabelecendo um ambiente de paz interno. Porque quando você se ama, quando você falhar, você não vai ficar se criticando, se julgando, achando que você não tem jeito. Pelo contrário, você se ama, você se permite ser humano, você fala, tá tudo bem, eu errei. Você reconhece que errou. E você trabalha para mudar aquilo e para fazer melhor. E você só consegue mudar se amando, se aceitando como você é. E aí é um outro conceito do Carl Rogers, desse psicólogo incrível, que ele fala: o paradoxo da mudança é, enquanto você não reconhecer e não aceitar quem você é, como você não muda. Um exemplo para ficar mais didático: se você não aceita, digamos, que você fosse um alcoólatra, que você é alcoólatra, você nunca vai buscar ajuda para mudar isso. Você nunca vai reconhecer que é um dependente químico. E vai continuar nesse comportamento, dependente disso. Mas quando você reconhece que você é um dependente químico, você busca ajuda, você muda, você para de ficar dependente dessa química. Isso serve para qualquer comportamento, para qualquer sentimento, para qualquer atitude que você tenha. Se aceita, se reconhece, seja congruente, desenvolva cada dia mais esse amor próprio, se amando mesmo, se valorizando, se respeitando, sendo congruente, sendo verdadeiro, e você vai viver cada vez mais uma vida de paz. Ok? É isso, um grande beijo e até a próxima aula.